do algoritmo. Bom, então mostrando aqui, né? Então a gente tem os algoritmos exponenciais, cuja a função de complexidade é uma exponencial. E a gente deve evitar ao máximo esses algoritmos aqui, porque eles não são tratados. Então, nesse caso aqui, esse algoritmo tem complexidade exponencial, 2 elevado a n. Né? Isso significa que se eu medir o tempo em determinada máquina, para uma entrada de tamanho 50, essa execução já vai levar 35 anos. Se eu aumentar para 100, já vai pode ser trilhões de séculos. Eu devo evitar esse tipo de algoritmo, de complexidade exponencial. O que a gente sempre tenta procurar é algoritmos exponenciais. Quanto mais baixo, polinomiais. Quanto menor o polinômio, melhor. Né? Infelizmente, eu já posso adiantar isso para vocês, a gente vai ter problemas para os quais a gente não consegue, não existe conhecido algoritmos polinomiais. Certo? Só vai ter algoritmos exponenciais que dão a resposta exata para aquele problema. Então, aí qual é a saída? A gente não resolve o problema? Bom, a saída aí, já vou adiantando também que a gente vai ver mais na frente, é procurar uma solução aproximada. Não é a melhor solução, não é a solução exata, mas é uma solução aproximada. Para vários problemas práticos, ter uma solução aproximada que roda em tempo polinomial é melhor do que ter uma solução exata que vai levar 400 trilhões de séculos para dar uma resposta. A gente não vai durar tanto tempo assim. Mas o universo não vai durar tanto tempo assim. Então não adianta a gente ter um algoritmo que encontra a solução exata de determinado problema, mas que não executa num tempo que é factível do ponto de vista da nossa escala humana de existência, né? ou da paciência do nosso chefe em responder em ter a resposta. Então, às vezes é melhor ter um algoritmo aproximado, polinomial, que não dá a melhor resposta, mas dá uma resposta aproximada. Tudo bem? Isso é uma escolha da vida prática que a gente vai ter que fazer sempre. É bom quando se deparar com esse tipo de problema. Tá? Em todo caso, sempre se evita essa complexidade exponencial. Sim, claro. Sempre vai se evitar. Sempre vai se evitar. Qualquer um que seja a função dali aparecendo, né? Isso. E aí, uma coisa que a gente começa a desenvolver em PA é a habilidade de reconhecer esse tipo de problema. Certo? Problemas que só têm soluções, só têm algoritmos que não são polinomiais. Certo? Como é que a gente sabe? Bom, a gente sabe porque esses problemas, vários deles estão mapeados. Né? E aí, a nossa habilidade de encontrar um problema e dizer assim, esse problema é parecido com aquele lá, então uma solução para aquele problema pode ser aplicada no meu problema, é o que a gente quer começar a desenvolver em PA. Certo? Justamente para começar a conversar, para ter essa conversa. Então, aqui a gente leva não só a técnica de análise, mas também começa a desenvolver uma percepção e uma vivência do que é possível tratar e do que não é possível tratar. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente começa a fazer em PA realmente. Tá? E leva para a vida prática. Tá bom? É muito mais comum do que vocês pensam uma pessoa que passou pelo curso, ou passou por um curso qualquer, e ao se deparar com um problema que o problema não tem solução conhecida polinomial, tenta resolver assim mesmo. Né? E aí diz, não consegui fazer, me dá um computador novo. E pode comprar computador novo à vontade. E pode pegar o melhor computador novo que existe. A complexidade ainda vai ser polinomial, exponencial, e o cara não vai conseguir resolver. Certo? Então esse é um mico que vocês não vão querer pagar, né? Pode custar no preço de alguém. O meu não, né? Vocês vão fazer o troço para desejo. Bom. Então vamos lá. Vamos voltar de novo aqui para o nosso problema da busca, tá certo? Sim, a gente está vendo o problema de ordenação, vamos olhar aqui o problema da busca agora, né? A entrada é uma sequência de números, certo? Eu forneço um número como consulta, e o que eu quero é o índice do número ou o índice do número que estiver na lista que eu estou buscando. Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista de números, aqui é o número 5, e a resposta é o
uma lista, estou procurando o número 9, não está aqui, então a saída é livre. Então esse é o problema que eu tenho para resolver. Uma busca nessa sequência de números. Tá bom? Evitar então a entrada e a saída. Agora vamos ver os algoritmos, né? O último bem bobinho, esse aqui, né? J igual a 1, né? Quanto J for menor ou igual ao tamanho de A é o vetor que eu estou procurando, e A é diferente de Q, J já for mais 1, se J for menor ou igual ao tamanho de A, retorna o índice J, não retorna nenhum. Certo? Dá para ver que no pior caso, o que vai acontecer aqui, é quando o número que eu estou procurando é o último dessa sequência, certo? Ok? Então, nesse caso, essa comparação aqui, né, essa atribuição, essa comparação, elas vão acontecer N vezes, né, onde N é o tamanho do vetor. Tranquilo? No melhor caso, qual que é? É o primeiro caso. Né? Está ordenado o primeiro caso. Certo? E o caso médio? O caso médio é a média dos casos. Então, eu pego o pior caso com o menor caso, divido por 2, então vai dar uma função N sobre 2. Então, a gente não pode fazer melhor do que isso. Esse é o limite inferior para o problema de uma busca de uma sequência arbitrária. Essa sequência arbitrária, se a ordem pode ser qualquer uma, então esse, a gente não pode fazer melhor que isso. Não tem como fazer melhor. Esse é o caso geral da busca. O pior caso é linear, e o caso médio é N sobre 2, uma função de N sobre 2. Bom, agora, se eu disser assim, bom, essa entrada agora é uma sequência de números ordenados, não descendente. Então eu sei que agora isso está ordenado. Porque agora eu estou dizendo que na entrada ela está ordenada de forma não descendente. Certo? Então, o segundo número é maior que o primeiro, o terceiro é menor ou igual, o segundo é menor ou igual ao primeiro, maior ou igual ao primeiro, maior ou igual ao segundo, maior ou igual ao terceiro, e assim por diante. Então eu sei que está ordenado. Agora a minha entrada mudou. E aí o que eu posso fazer nesse caso? O que eu posso fazer nesse caso é usar que algoritmo? Está ordenando? Busca binária. Né? Posso usar a busca binária. Na busca binária, o que eu tenho? Então acabou para mim dar aula hoje, acho que eu tinha uma outra vez. Agora já vai. Vamos lá, assim mesmo. Então o algoritmo direto. Tem aí, cara? Só lembrando a ideia da busca binária, a ideia é que dada a lista, né, eu quebro ela em duas, certo? Procuro só nessa metade, né, se eu não acerto no meio eu quebro de novo, e vou fazendo assim por diante até encontrar. Então eu sempre procuro na metade da lista. Metade. Então eu começo pegando os N elementos, né? Depois 1 sobre 2, 2 sobre 4, 2 sobre 8, até chegar em 1, né? O número de vezes em que eu quebro é justamente a complexidade do algoritmo. Vamos ver aqui. Então começa aqui, ó. Left igual a 1, right len de A, né? Aí J recebe left mais right dividido por 2. Aí faço AJ, quando AJ é igual a consulta que eu estou procurando, eu retorno o J. Aí vejo, se AJ é maior que K, eu estou procurando a metade de baixo, né? Que J, faço right se J menos 1, right está em length, J menos 1. Se não, faço left e recebe J mais 1. Enquanto left é maior que right, é nulo. Então o que ele faz efetivamente é quebrar essa sequência. Bom, a gente depois vai analisar esse algoritmo com calma. Mas
já dizendo para vocês que o laço interno ele é executado log de n vezes. Né? A cada iteração do número de posições n é cortada ao meio, e quantas vezes se corta ao meio para chegar a 1 é justamente a complexidade do algoritmo. É log de n. Então, aquele algoritmo de busca sobre uma sequência ordenada tem complexidade proporcional ao logaritmo de n. Tá? Existe um processo para fazer análise que eu não estou fazendo aqui, é só um exemplo, depois a gente vai ver esse algoritmo muito detalhe. Só para dar uma ideia para vocês do que é de complexidade aqui e por que dá o log de n. Tá bom? Bom. Tudo bem? Por enquanto? Então, esse algoritmo de busca, quando eu considero uma sequência arbitrária, ou seja, em ordem qualquer, né, o problema de busca tem complexidade proporcional a n. Certo? Quando eu restringo mais as entradas, digo, bom, a minha entrada agora é só a lista ordenada, só uma sequência ordenada. Então aí eu tenho, no caso, com complexidade log de n. Em termos de eficiência, qual que é a complexidade melhor em termos de eficiência? Log de n ou n? Log de n, está claro para todo mundo? Que a função log ela sobe menos com a entrada com o tamanho de n do que a linear. Né? Lembra uma da figurinha? Aqui está o n, né? E aqui está o log. Né? Na verdade, o log é preguiçosão, né? Ele demora muito a crescer. Bom, para a gente expressar a complexidade dos algoritmos, a gente geralmente faz uma série de simplificações, né, que são dadas por uma coisa chamada análise assintótica, ou notação assintótica. Né? O objetivo da análise assintótica é simplificar a análise de complexidade, sempre eliminando detalhes que podem ser afetados por fatores de implementação do hardware. Então, por exemplo, se a gente encontrar um determinado algoritmo que tem complexidade 3 elevado a 3 vezes n elevado ao quadrado, a gente, em vez de expressar como 3 vezes n elevado ao quadrado, a gente vai expressar como n ao quadrado sempre v, assumindo essa constante. Certo? Então, existem regrinhas para aplicar as simplificações. Essas regrinhas são justamente o que a gente chama de análise assintótica. Tá bom? Então, o comportamento assintótico de uma função é como o tempo de execução do algoritmo cresce com o tamanho da entrada no limite. Então você tenta expressar com base no limite. Né? Um pouquinho parecido com o derivado. Então, isso é chamado de notação O, ou O notation. Certo? Então, quando a gente fala que a função de complexidade do n ela é uma O de g de n, a gente diz que esse algoritmo dessa função ele tem um comportamento parecido com essa função. Certo? E, na verdade, é o chamado de limite assintótico superior. Né? Então, f de n é igual a O de g de n se existem constantes c e n0, né? f de n menor ou igual a c vezes de n para n maior que n igual a zero. Ou seja, existe em algum ponto no tamanho da entrada onde f de n se comporta como g de n, eventualmente multiplicado por uma constante. Certo? Então, f de n e g de n são funções subinteiros não negativos. Porque, como a gente está falando de crescimento de tempo, não vale, a gente não consegue falar, por exemplo, sobre uma entrada negativa. Né? E toda entrada, como é um número como é um troço que conta o tamanho da entrada, em termos de número de elementos, também não vale falar sobre reais, então é inteiro não negativo. Então, essa notação é usada para análise do pior caso. Então, dá para ver aqui o seguinte, olha só. Existe essa
existe um ponto no tamanho da entrada, que é esse ponto N0, né? Onde essa função é sempre dominada por essa, multiplicada por uma constante. Okay? Então, para expressar essa ideia, eu uso f de n igual a g de n. Então, quando eu falo assim, ó, por exemplo, f de n é igual a O do log de n. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que essa função, né, ela tem como pior caso um log, dado uma constante e a partir de um certo tamanho. Então, sempre que alguém fez isso aqui, a gente vai dizer, ó, essa função se comporta como log. F de n pode ser um troço assim, ó, por exemplo. F de n pode ser, sei lá, pode ser 3 vezes log de n dividido por 0,1234. Pode ser isso aqui, por exemplo, mais 1000. Pode ser essa função aqui, né? Na prática, a gente vai se livrar das constantes e ficar só com o log. Certo? Então, a gente diz que f de n é igual a O log de n. A interpretação aqui é o seguinte: essa função log de n ela expressa o comportamento de f de n no pior caso. Tá bom? Essa conta de cima seria como C de n. Por exemplo, aqui pode ser o C, pode ser o N0, e 3 dividido por 0,1.234 pode ser o C. Certo? Aí é sempre superior. Eu sempre consigo arrumar uma constante C que coloca essa curva em cima da outra a partir desse ponto. Né? Qualquer que seja. Pode ser essa constante, então tá. Então eu pego essa daqui e boto uma constante maior e ela fora. Certo? Vejam que com isso, por que apareceu esse monte de númerozinho quebrado, né? Esses constantes aqui. Normalmente a coisa ocorre da análise do algoritmo usando constantes quaisquer dependendo da implementação. Certo? Só aquele meu ponto inicial, ou o que seja. Né? Fazendo dessa maneira, eu consigo expressar independente do desenho em particular daquele algoritmo. Certo? Isso é importante. Tá bom? Quando a gente estiver fazendo análise do algoritmo, vou voltar essas transparências para vocês entenderem melhor. Fica meio abstrato agora, mas só lembrar isso. Tá? Quando eu digo que f de n é O de log de n, eu estou dizendo o seguinte: o log de n, né, para qualquer entrada, a partir de um certo tamanho, né, eu consigo arrumar uma constante que cobre essa função, de fazer ela ficar pior. Então, por isso que eu uso essa notação O, big O notation, ou O notation, para poder expressar a complexidade desse algoritmo no pior caso. Diga, cara. Mas no caso é o seguinte, quando eu digo que ele é notação O, significa que no caso essa função aqui f de n, ela é pouca coisa, seria no caso pouca coisa mais rápida, então no caso teria uma que sobrepõe a ela aqui, tem uma constante, por isso que eu entendi mais ou menos. Mas esse f de n sempre vai ser um pouco mais rápido, pouca coisa mais. Isso. Só que ele se aproxima. Isso. Mas o pouca coisa rápida, vocês viram que está correta, mas a maneira correta que eu quero explicar essa função é o seguinte: olha, eu não consigo piorar a minha implementação de f de n de tal maneira que fique pior do que g de n. Certo? Nenhuma implementação será pior do que g de n. Então eu tenho um limite superior para qualquer função que esteja aqui dentro. Por exemplo, é correto dizer que por exemplo, log de n dividido por n, log de n dividido por n é igual a O log de n? No caso aí seria fn seria F de n é isso daqui. seria qual? F de n é igual, vou botar aqui direito. F de n
igual a log de n dividido por n. Eu posso dizer que ele é O de log de n? Eu pego o log e divido por n aqui dentro. Em algum momento, essa função, ela vai passar de log de n? Não vai. Certo? Então isso aqui está correto. Certo? Agora, seria correto dizer que n é O de log de n? Não. De jeito nenhum, né? Essa função aqui, com um tamanho pequenininho de n, ela já vai crescer muito mais que o log. Então isso aqui é errado. Entendeu? Agora, é correto dizer que log de n é igual a O de n? Tá certo dizer isso? O log de n é O de n? Pense nas duas funções. O n crescendo pra caramba, né? E o log sempre aqui baixinho. Ou seja, essa função ela sempre domina essa. Essa aqui é a n, essa aqui é o log. Então isso aqui está correto. Certo? Isso aqui é uma função, é a mesma coisa que eu estou fazendo lá. F de n é igual a O de g de n, né? Nesse caso aqui, F de n é o log e g de n é o n. Beleza? Complicou aí? Complicou? Fala. É o seguinte, se a função de n sempre está abaixo, é correto colocar n sobre n. Sim. Mas então aquela primeira função 3 log de n, eu acho que com um número muito baixo, ele vai ser sobre isso. O número é muito baixo, né? Se eu mexer esse cara por aqui e colocar uma constante, já foi. Para aqui, ó. Fácil. Pode ser qualquer ponto da curva. Exatamente. Qualquer ponto da curva. Exatamente. Tá? A partir de um certo ponto e dada uma constante. Essa daqui não tem jeito. Pode botar constante aí. Tá? Beleza? Então, olha só. Então, vamos lá. Notação O, limite assintótico superior. Né? Então, a gente diz que essa função domina assintoticamente a função. F de n é igual a g de n se existem constantes c e n zero, está o que? F de n menor ou igual a c de g de n está i maior que igual a zero. Então, vamos determinar o limite, essa função está sempre abaixo. Né? F e g de n são funções sobre intervalo não negativo. Em geral, isso vai acontecer, essas funções, mas olha só, outra aqui, por exemplo. Concorda que essa função aqui, só para fazer exercício aqui. Vamos lá. Log de n mais n. É uma função simples. N mais log de n. Vamos pensar nessa função. Essa função aqui, está certo dizer que ela é O dessa função? É certo dizer que f de n é igual a O de n? Sim. 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 Né? Essa função aqui, ela domina sintoticamente essa. Dada uma constante. Agora, está certo dizer que f de n é igual a O log de n? Não. Né? De jeito nenhum. E quem é que está mandando bala aqui, na realidade? É n, né? Quem tá dominando todo mundo aqui é o n. Inclusive o log. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu posso botar a constante 4 aqui e falar assim, agora eu sou maior. No mesmo caso. Tá? No mesmo caso, exatamente. Bom, assim como eu determino
o limite superior, que é a notação O, eu também posso determinar o limite inferior. Então, f de n igual a... Siga isso aqui, né? É rho, né? Ômega de g de n, se existem constantes c e n tais que c de g de n é menor ou igual a f de n, desde que trocou, né? Para n maior ou igual a n a 0. Olha só, a partir de um certo n, essa função aqui é sempre dominada simbolicamente por f de n, né? Então ela é usada para descrever o melhor caso do tempo de execução, o limite inferior do algoritmo. Por exemplo, o limite inferior para a busca em lista não ordenados é ômega de n. Ou seja, eu não consigo fazer melhor do que isso. Certo? O melhor caso possível que eu conheço para a busca é uma função de n. Então, esse é o limite inferior. Geralmente eu uso essa notação para dizer qual que é o melhor caso conhecido de um determinado problema. Nesse caso aqui, por exemplo, a busca. Né? Eu não conheço nenhuma solução, nenhum algoritmo que eu conheço tem a função acentuada mais baixa do que essa aqui. Essa aqui é o melhor caso que eu conheço para um determinado problema. Professor? Oi? Então a anotação ali seria log de n, né? Log de n. Estava no caso da ordenada. Porque essa aqui é não ordenada. Então é n. Entendeu a diferença? Eu tenho o melhor caso, que é log de n, mas é quando a lista está ordenada. Quando a lista não está ordenada, o melhor caso é esse. Agora, se você for ordenado, aí é log de n. Log de n. Vamos ver log de n. Beleza? Bom, aí tem umas regrinhas práticas aqui, ó. O que a gente faz? Naquele primeiro era pior caso. Ó. Naquele primeiro. Ó. Aqui é pior caso. Então, regra prática. A gente remove os termos de menor ordem e fatores constantes. Então, por exemplo, 50 n log n. Então, é n log n. Tirou 50. 7n menos 3. É O de n. Tirou as constantes, mantém sua função. 8n ao quadrado log de n mais 5n ao quadrado mais n. Qual é o termo aqui de maior valor, no fim das contas? É um n ao quadrado log de n. É o cara de maior ordem. Esse cara aqui tem ordem menor que esse, e esse cara tem ordem menor que esse. Tirou as constantes, que é o 8, então eu vou ter O de n ao quadrado log de n. Ok? Então, olha só. Mesmo que 50n log de n seja O de n à quinta, a gente utiliza aproximações de menor ordem possível. Certo? Então a gente não vai dizer que 50n log de n é O de n à quinta. A gente pode até falar isso. Mas o mais certo, o mais justo, por quê? Vamos lá, vamos ver essa afirmação aqui com calma. Vou pegar aqui para o jogo. Vou limpar. Vamos supor que eu tenho aqui essa função, tá? Aqui eu tenho n à quinta. Como que fosse isso aqui? E aqui embaixo, eu tenho, vamos supor que fosse isso aqui, n menos log de n. Beleza? Obviamente, essa função domina essa. Então, é correto afirmar assim que n log de n é O de n aqui. Certo? Também é correto afirmar que ele é O de n a 4. Certo? Também é correto afirmar que ele é O de n ao quadrado. Porque todas essas funções aqui dominam n log de n. Certo? Mas o correto mesmo, o mais preciso, é falar que 50 n log de n é O de n log de n. Certo? Porque é a função
mais próxima, de ordem mais próxima. Tá bom? Aqui você está falando uma coisa certa, mas não está sendo muito útil para análise. Certo? Todas essas aqui são limites inferiores. São limites superiores. Mas essa daqui é o limite superior mais próximo. O limite superior mais próximo. Então é esse cara aqui. Então a gente usa aproximações de menor ordem possível. Está claro aqui hoje, gente? Tranquilo? Bom, existe também, aí sim tem o sigma mesmo, que é o limite assintótico médio. Né? Então f de n igual a perto de g de n se existem constantes C1 e C2 e n zero, tais que C1 g de n não é igual a f de n, não é igual a C2 g de n, para n maior que n igual a zero. Ou seja, a gente tem uma função que dá o limite superior e inferior ao mesmo tempo da função simplificada que eu quero analisar. Certo? Então isso vai acontecer para casos em que o limite superior e inferior é o mesmo. Né? Eu não tenho variação. Eu só tenho uma maneira de resolver esse problema. Então eu uso essa notação sigma para me referir a esse caso. Tá bom? Então eu tenho o limite assintótico superior, o inferior e o médio, ou justo, né? Se for falar em inglês, o cara usa a palavra, acho que é justo, não sei se. Então, na notação O, assim, essa é a notação O, né? F de n de O, F de n igual a G de n, para todo C existir n zero, para que F de n de zero para n maior que n zero. Então, usando para comparação de tempo, execução, se F de n igual a G de n, sendo que G de n domina F de n, e o sigma, o minúsculo, né, é análogo à função O com relação ao maior. Certo? Bom, se a gente fosse fazer uma analogia com números reais, se f de n igual a O de g de n, então aproximadamente é como se f fosse menor que g, se f de g fosse números reais. No caso do sigma maiúsculo, do ômega maiúsculo, g de n, aproximadamente f é maior ou igual a g. No caso do θ, f igual a g. Do O minúsculo, né? É parecido com o maiúsculo, só que sem o menor ou igual, só menor, sempre está sempre embaixo. E ômega minúsculo, f maior que g. Certo? Abusando na notação, a gente pode dizer que f de n igual a g de n indica que f de n pertence ao conjunto de funções que está abaixo de g de n. Isso geralmente é feito. Que não é muito correto não, mas é uma expressão possível. Porque você não pode colocar uma função num conjunto de funções. Esse é o usado. Bom, então, o que a gente viu até agora? O que a gente viu até agora é que a gente pode expressar comportamento dos algoritmos em função do tamanho da entrada, né, com relação ao tempo que você espera que ele execute, usando funções matemáticas como essa daqui. Né? E que, para você ter uma ideia de como analisa esse comportamento, você vai usar essa tal de notação assintótica. Okay? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A partir de agora, a gente vai fazer
vamos agora olhar alguns exemplos de funções e já vamos tentar fazer a análise de complexidade dessas funções. Certo? Então vamos lá, vou pegar aqui um exemplo desse algoritmo max-min. A pergunta é, dado um vetor A, a gente temos de encontrar um maior e menor elemento de A. Então, o número de comparação entre elementos de A é dado por a função P de n igual a 2 vezes n menos 1 para qualquer caso. Esse é o algoritmo aqui, ó. Então, eu dou aqui, ó, max-min na entrada desse vetor, max recebe 1 e min recebe a 1, né? A1 e a 1. Aí, para i de igual a 1 até n, se ai maior que máximo, então máximo recebe ai. Se ai menor que mínimo, então mínimo menor que ai. Então, dá para ver que eu vou executar esse for aqui quantas vezes? N menos uma vez, né? E cada operação dessa aqui, então cada comparação dessa aqui vai ser executada quantas vezes? N menos 1. Como eu tenho duas comparações, né, então eu tenho duas vezes N menos 1. Tudo bem? Então o que eu estou contando aqui é o número de vezes que eu vou fazer as comparações aqui. Nesse caso eu estou contando comparações, mas eu poderia estar contando atribuições. Nesse caso é o mesmo. Então isso, vocês lembram da aula passada, eu estou assumindo que essas comparações, essas atribuições, né, no caso se eu estiver contando atribuições e comparações, elas têm utilidade. Lembra do professor Roberto na aula passada? Quando a gente fazer análise, a gente sempre precisa decidir o seguinte: qual que é a operação que a gente está contando? Certo? Então, no caso dessa complexidade, ela pode servir tanto para indicar a comparação, uma operação que eu estou usando, quanto a atribuição. Veja que a atribuição, na realidade, ela vai depender do quê? Vai depender do teste aqui. Então, o que a gente está contando aqui, na realidade, é a comparação. A atribuição daria menor, certo? Daria menor, porque vai depender desse resultado. No pior caso, eu teria em menos dos dois casos. Então, se eu estiver contando aqui o número de comparações, né, então o número de comparações dos elementos de A é dado por P de n igual a 2 vezes n menos 1 para qualquer caso. No caso desse algoritmo aqui. Está claro por quê? Então, vamos repetir. N menos uma vez, uma comparação aqui e outra comparação aqui. Né? Então, duas comparações cada vez. Certo? Então, duas vezes N menos 1. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Essa função é A de quê? A de N. Certo? Função é A de N. Sem dúvida nenhuma aqui, tranquilo? Fala, cara. Ele pega só Dentro de uma das operações. Agora pode me perguntar, qual é a sua escolha? Depende do que eu estou querendo medir. Geralmente, eu escolho a mais cara. Nesse caso aqui, dá na neve. Nesse caso aqui, dá na neve, porque eu estou em memória. Mas, por exemplo, vamos pensar que a gente estivesse analisando o algoritmo que faz memória secundária. Né? Em geral, operações de memória secundária são milhões de mais vezes do que de memória principal. Então, normalmente essa que eu vou escolher. Porque aí é que está o gargalo. Entendeu? Mas geralmente a gente fala, ó, na minha operação que eu quero medir aqui, eu não tenho comparação. Bom, agora vamos ver uma segunda versão desse mesmo algoritmo. No melhor caso, o A está em ordem crescente. Então, vamos ver, esse aqui é a versão 2, né? Então, max A1 min A1 para I igual a 2 até N. Se AI maior que max, então max recebe AI. Se não, AI menor que I. Então, agora eu só vou executar a segunda comparação em que caso? No caso dessa aqui falhar. Certo? Então, se ela sempre for executada, sempre estiver verdadeira, eu nunca vou executar esse caso. Certo? Isso vai acontecer em que caso? No caso da lista, está em ordem crescente.
uma vez só, né? Eu vou executar essa daqui. Tudo bem? Perceberam aí? Esse é o melhor caso. E no pior caso, ela vai sempre falhar. Certo? Sempre que ela falhar, eu vou ter que executar esse cara. Okay? E aí, o pior caso, quando está em ordem decrescente, é t de n igual a 2 n menos 1, porque eu vou executar essa comparação e essa comparação. Alguém não entendeu isso? Foi uma. Entendeu? Foi duas. Entendeu? Fala. Essa daí, no caso, em todo caso, esse if daqui dentro seria a instrução mais cara? Não, não é isso não. É porque aqui eu te falei o seguinte. Vou voltar aqui, tá? Agora eu estou te dizendo o seguinte, eu vou medir o número de comparações. Esquece mais caro mais barato. Eu estou te dizendo o seguinte, eu quero medir o número de comparações. Eu não quero medir as atribuições. Tá? Tudo bem? Eu quero medir as comparações. Eu estou medindo esse T de está me expressando o número de comparações. Tá bom? Beleza? Então, se é o número de comparações, eu vou executar para cada N, para cada voto desse loop, esse cara uma vez só. Certo? E para os casos em que falha, eu vou ter que executar isso aqui também. Vai sempre falhar quando o A está em ordem decrescente. Vou medir, né? Aí começa com A1, né? Aí eu começo com 2. Aí maior que Max, sempre que o segundo for maior que o primeiro, isso aqui vai falhar. Aí eu vou ter que executar esse cara também. Tudo bem? Aí quando eu executar esses caras no tempo, vou executar esse cara de novo, eu vou ter duas vezes comparações. Essa e essa, isso tem dois aqui na frente. Tudo bem? Agora qual é o caso médio? No caso médio, metade das vezes, eu vou comparar aqui. Né? Metade das vezes eu não vou. Certo? Então eu vou ter t de n-1 mais n-1 dividido por 2. Porque seria, metade das vezes eu vou ter 2 n-1 dividido por 2. Né? Ou seja, isso aqui é metade dos casos em que eu tenho que fazer as comparações, mais n-1 dividido por 2. Esse é o caso em que eu não vou ter que fazer a segunda comparação. Certo? Então isso aqui vai dar n-1 mais n-1 dividido por 2. No caso médio, portanto, é 3 n-2 menos 32 está errado. Não. Ah, 3 sobre 2, está errado. Certo? De qualquer maneira, pior caso, melhor caso e caso médio são O de N. Certo? Tudo bem aí? Ó, esse tipo de melhoria no algoritmo, não estava fazendo a comparação direta, e agora ele faz a comparação se a primeira falhar. Esse tipo de melhoria é viável no algoritmo? O que significa ser viável? Implementei, faz essa melhoria aqui porque vai melhorar o funcionamento do algoritmo. Seria... Assim, praticamente, dá para ver que não melhorou. Mas eu ganhei nas constantes. Às vezes, dependendo da implementação, isso ajuda muito na prática. Embora eu não tenha, olha só, se eu consigo, por exemplo, baixar a essa algoritmo de N para O de N, isso é fantástico. Né? Eu realmente melhorei, digamos assim, o estado da arte desse problema. Isso aqui é muito. Mas se isso não for possível, né, diminuir a complexidade de uma constante, uma constante de covariância, é bom. Porque pode ser que aquele N, onde a coisa começa a fazer diferença, ele esteja muito longe. Mas de qualquer maneira, na prática é bom. Não é ruim não. Qualquer melhoria é muito boa. O pessoal que trabalha com a utilização de algoritmo, a utilização matemática. A utilização de algoritmos, né, que, por exemplo, implementa
Lá tem mais registradores é melhor do que eu não tenho muitos registradores. Então eu consigo puxar mais números, por exemplo, para reduzir o regime de televisão. Porque eu diminuo, por exemplo, o tempo de transferência da memória para dentro do processador. Então isso tudo melhora, segundo a implementação. É bom, é ótimo. Mas pode executar, né? Não é ótimo. Né? A curvona lá, a sintótica continua mesmo. Mas o tempo de relógio é grande. E é bom, claro, é sempre bom. A gente não deve menosprezar esse ganho. Mas o ganho de verdade seria se conseguir baixar a complexidade. Aí sim, aí é um ganho fabuloso. Eu só baixando a complexidade, diminui qualquer outro tipo de... Claro, uma vez que eu baixou a complexidade, qualquer implementação com aquela complexidade mais baixa vai ser mais eficiente do que a outra. Sem dúvida nenhuma. Aí diminui tempo, diminui... Sim. Tempo, né? Eu estou falando aqui de tempo. Não estou falando de espaço. Diga. Tá, vamos lá. Hoje a gente teria que fazer a revisão do meu caso. Sim. Então, se eu segurar ele, no meu caso, quando vai estar acima, a partir do final do computador, o meu FG vai estar acima. Como é que é? Desculpa. Aí os dois N, vamos dizer que N acima de 3. Acima de 3 sempre vai estar acima do onde o N, sempre vai estar acima do N. Tá. Entendi. Esse aqui é o 2N, né? E esse aqui é o N, né? Realmente. N está sempre acima de 2N. Mas olha o que ele fala lá. Deixa eu voltar lá para a cidade. Olha o que ele fala da definição. Ah, sim, desculpa. Eu estou dizendo o seguinte, que f de n igual a 2n é O de n, é isso? Então, eu estou dizendo no fundo o seguinte, que f de n é O de g de n. Onde g de n é quem aqui? Quem é g de n? N. Certo? Tudo bem? Isso. Então, eu digo o seguinte. O de n, f de n é O de g de n. Se eu conseguir arrumar uma constante aqui, né, o de g de n vai estar acima de f de n. Te dou aqui a constante. 3. Já era. Vamos olhar aqui a definição. Eu não estou inventando isso, eu estou pegando a definição e aplicando. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui de novo. Olha a definição. F de n é igual a O de g de n. Se existem constantes C e N0, tal que F de n é sempre menor do que C de g de n para n menor que igual a 0. Então, se eu conseguir essa constante, que sempre cobre, eu posso dizer que esse F de n é O de g de n. E eu consigo essa constante fácil. Certo? Não. Naquele caso lá, a implementação é baseada na minha análise. A constante eu usei na minha análise. Mas podem ter constantes externas. Eu posso contar com elas na análise? Pode. Por exemplo, então uma coisa, só para melhorar aqui esse entendimento, para não ficar muito abstrato. Eu sei que essas coisas são muito abstratas, né? Você tem que me ajudar. Inclusive, a gente vai fazer as coisas na prática.
usar esse vetor do jeito que eu estou fazendo, né, eu resolvi simplificar com dois vetores diferentes. Aí eu examino primeiro uma parte do vetor, depois outra parte do vetor. Então, em vez de 2 comparações, eu teria 4. Depende da maneira que eu escrever o algoritmo. Então, essas constantes elas podem aparecer não na implementação da máquina, mas na maneira como eu escrevi o algoritmo. Dependendo das unidades que eu usei. Em vez de usar um vetor, eu usei 2 vetores. Eu tenho metade de cada um. Não é possível. É boa, mas é possível. Então, em vez de ter 4 comparações a cada loop, eu ia ter 2 comparações a cada loop, eu ia ter 4. Né? Aí, em vez daquela conjunta, em vez de ser 2, seria 4. Está me entendendo? Quando eu for lá implementar lá no computador, pode aparecer 2 constantes realmente. Tá? Mas veja que quando eu coloco a função assincrótica, eu já estou por isso com constantes todas. Já estou fazendo o que eu estava. Tá bom? Respondido? Bom. Aí agora tem aqui uma versão 3, que é super sofisticada. Então o que ela faz aqui, ó? Se n mod 2 maior que 0, né? Ela faz 1 recebe n, a n mais 1 recebe n, else 1 recebe n menos 1. Então ela verifica aqui se a lista é par. Né? Aí faz, se a 1 maior que a 2, então o máximo é a 1, mínimo é a 2, se não, mínimo é a 1 e máximo é a 2. Estou fazendo aqui basicamente verificando se é par, coloco se o cara é ímpar, né? Que é o maior, né? Se o cara for ímpar, eu coloco está em ordem também, né? Como é que é? Também está em ordem. Não, está em ordem, é verdade. Está em ordem. Enfim, não vamos analisar esse cara não, isso vai demorar. Então tem essa versão super sofisticada. Essa versão super sofisticada, que eu me interessa agora, né? Tá aqui, o que ele faz? Coloca metade, vai separando o vetor em 2, um conteúdo máximo e um conteúdo mínimo. Aí a análise ficaria t de n igual a n sobre 2, mais n sobre 2 sobre 2, mais n sobre 2 sobre 2, que daria 3n sobre 2 menos 2, que é O de n. A outra análise para esse narciso 4. Essa já continua fazer a análise aqui detalhada, vou deixar para depois. Então, de qualquer maneira, a gente poderia dizer, no caso dessas 3 versões, né, que ainda é O de n. Tá certo? Então, como vai ser esse exemplo aqui? Deu para ver que tem 3 implementações do mesmo problema usando várias ferramentas diferentes. Todas elas garantem uma constante. Mas, assim, praticamente, elas são todas iguais. O de n. Então, essa aqui é 2n menos 1. Né? Essa aqui é 3n sobre 2 menos 3 sobre 2. E essa daqui, super sofisticada, é 3n sobre 2 menos 2. Também ganhou um pouquinho aqui, né? Uma constante. De qualquer maneira, todas elas são O de n. Certo? Bom, nas próximas aulas. Bom, então, o que a gente está vendo aqui, gente, é que o que interessa para a gente, na realidade, é contar o número de operações que a gente tem para executar aqui dentro. Certo? E, em geral, essas contagens vão exigir que a gente expresse essas somas usando somatórios. Tá? Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer basicamente é revisar um pouco de somatórios. Para quem não fez matemática discreta, tem que abrir o vídeo de matemática discreta, não, né? Mas não é pior que todo mundo aqui, tá? Para poder lembrar das progressões aritméticas e geométricas, né? Vamos ver se na hora que vem. Né? Isso para as versões interativas dos algoritmos, certo? E mais na frente, nós vamos começar, quando a gente for ver os algoritmos recursivos, a gente vai começar